noite, meus lindos! Tudo bem com vocês? Ó, a Juju aqui de novo, segunda-feira, 20 horas e 30 minutos, no nosso bate-papo semanal, falando de comportamento, relacionamento e sexualidade humana. Na semana passada eu não fiz a transmissão, porque a terça-feira foi feriado, né? E foi uma emenda de feriado. E na outra segunda-feira, como eu avisei a vocês na chamada, eu estava concluindo o meu próximo livro. Então eu passei o final de semana inteiro escrevendo para conseguir terminar, fazer os ajustes, fazer as correções, porque, gente, vocês não fazem ideia do quanto isso dá trabalho, do quanto isso toma tempo. Eu acho que eu já tenho o meu livro de cor na cabeça de tantas vezes que eu já li, toda vez que eu vou tem alguma coisa para corrigir, mas vou te dizer, é uma satisfação imensa, é um grande prazer e realmente é um outro filho, né? Porque todo o trabalho ali de gestação, todo o entusiasmo, toda a expectativa de estar pronto e graças a Deus agora está pronto. É só aproveitar quando for o lançamento e vocês com certeza serão convidados. Todos vocês que participam, que acompanham o meu trabalho, que torcem por mim. Gente, eu sou muito grata por cada um de vocês. É bom demais ter vocês junto comigo nesse trabalho tão especial que é tratar da saúde e sexualidade humana. Então, hoje, perguntar para vocês, e o final de semana? Foi legal? Aproveitou, descansou, curtiu a família, ficou com o amor, ficou com os amigos, conseguiu? Isso mesmo, tem que descansar, tem que aproveitar, a vida não é feita só de trabalho e pagar contas, a gente precisa ter prazer também. Claro que muito trabalho dá prazer, mas a vida não é só trabalhar, certo? Vamos lá, tenho várias perguntas aqui. Você já enviou a sua pergunta? Você tem alguma dúvida a respeito de relacionamento, comportamento, sexualidade? Como está o seu relacionamento? E a sua vida sexual? Tá ótima? Nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade? O relacionamento tá 100%? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode enviar a sua pergunta para o meu e-mail, para o meu blog, falapraju.com.br ou para o meu site profissional, ok? Eu vou colocando as questões que vão chegando na ordem e vou respondendo gradualmente, combinado? Vamos lá? Podemos começar? Ok, então vamos lá. O Carlos de Piracicaba. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Carlos diz o seguinte: o meu relacionamento sexual é muito variável. O meu desempenho, ele é muito bom em algumas situações, né, dependendo da parceira, e em outras situações eu sinto que não vou muito bem na relação sexual. Eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu fico preocupado se eu vou conseguir manter a ereção, enfim. E essa instabilidade me gera muita insegurança. Por que às vezes eu vou tão bem no meu desempenho sexual e às vezes é tão complicado? Olha, Carlos, acho interessante essa sua questão, porque com certeza atinge um grupo muito grande de homens, né, na atividade sexual. O que é importante a gente observar? Embora seja passado na educação dos meninos, né, que vocês têm que estar sempre dispostos para o sexo, que o desempenho sexual tem sempre que ser bom, que vocês não podem falhar em nenhuma situação, que vocês têm que ter o nível de desejo sempre alto. É muito importante observar o seguinte: o homem, como qualquer outra pessoa, como a mulher, enfim, não está 100% bem todos os dias, tá? No seu caso, me parece algo mais específico, porque você fala que depende da parceria. Então isso é importante você estar prestando atenção, porque você pode ter uma parceira que gere um pouco mais de ansiedade, que você fique mais preocupado, ou que você se sinta mais inseguro. Em geral, quando o homem está com uma parceira que ele deseja muito, que ele está há muito tempo investindo para sair com ela, ou que ele considera que essa parceira é assim muito mais do que ele, né? E aí a gente pode verificar a questão de autoestima.
ele pode ter uma alteração no seu desempenho. E lembra, se você vai para uma relação sexual preocupado se o seu desempenho vai ser bom ou ruim, automaticamente você não vai estar totalmente focado na relação sexual. E se você não estiver totalmente focado, você pode ter alteração no nível de excitação. E não tendo uma excitação muito boa, consequentemente você vai ter problema de ereção. Você entendeu, Carlos? Então, o que você precisa observar? Primeiro, fisicamente, organicamente você está ok? Não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum problema com alcoolismo, não tem nenhum problema com drogas, com o uso contínuo, frequente de drogas, enfim, está tudo ok com você fisicamente? Porque é muito importante fazer essa avaliação orgânica, em geral você consulta um médico urologista para isso, e a partir daí, se tiver tudo bem fisicamente, você precisa pesquisar a parte emocional, a parte psicológica, porque o problema pode estar centrado nesta área, ok? Então, se você vai sair com uma parceira, procura observar que tipo de parceira é, o que ela representa para você, como que você se sente do lado dessa parceira. Isso com certeza vai interferir no seu desempenho sexual. Combinado? Mais uma questão, antes de eu responder a próxima, deixa eu falar um oizinho aqui para as minhas lindas. Oi, Lu, boa noite, tudo bem com você? Marcela, um beijo, Má, tudo bem, amor? Prazer estar aqui com vocês, viu? Muito gostoso a participação de vocês, o fato de vocês estarem juntinhos, me acompanhando. Um beijo. Próxima questão. Aí é o Francisco de Salto. O Francisco está dizendo o seguinte: assisti um filme erótico com minha noiva e fiquei excitado. Eu sei que ela não gosta muito de filme, mas eu insisti para que a gente assistisse junto, porque eu acho legal, Eu acho importante esses momentos com a parceira. Só que o fato do filme ter me deixado excitado fez com que ela ficasse brava, ela ficou realmente muito brava e nós acabamos discutindo por isso. Na interpretação dela, eu me excitei com uma outra mulher e eu tentei explicar para ela que não, que era a cena do filme. É um filme, É um filme pornô, mas é um filme. Então, ficou difícil o nosso relacionamento por isso. O que eu faço? Eu paro de assistir filme com ela, eu não insisto mais para que a gente assista um filme pornô juntos? Olha, Francisco, muito obrigada pela sua participação. Essa é uma questão muito importante. O que acontece? Existe um preconceito muito grande no público feminino com relação a filme pornográfico, por N fatores, tá? Assim, pelo julgamento de que não tem amor, que não tem envolvimento, são só cenas sexuais e é muito explícito, que não é romântico. Eu poderia listar para você um número bastante grande de situações que podem interferir nisso. Como profissional, assim, na área de sexualidade humana, como é que eu vejo o filme pornô? É um estímulo, tá? É um tipo de estímulo, é uma variação de estímulo que pode excitar mais ou menos. Se não houvesse tanto preconceito com relação a esse tipo de estímulo, provavelmente ele teria um efeito melhor no público feminino, tá? Agora, eu gostei da sua atitude, do fato de você convidar a sua parceira para assistir junto com você. Eu acho importante isso. Por quê? Porque ela não precisa gostar de todas as cenas, Mas ela pode começar a enxergar o filme pornô como uma forma de estímulo, talvez não o preferido, porque por ser um estímulo visual, os homens eles têm uma predileção pelo filme pornô, mas isso não significa que a mulher também não goste de assistir, ok? Tem mulheres que apreciam sim, tem mulheres que se excitam sim, principalmente mulheres que não fazem um julgamento negativo ou um julgamento preconceituoso com relação a esse tipo de estímulo. Então é importante, eu gostei da sua atitude de convidá-la, mas mais do que isso, vocês precisam melhorar a comunicação. Você precisa tentar fazê-la entender que é um estímulo e que por ser um estímulo vai promover alguma reação, que poderia ter promovido nela também, mas talvez a resistência dela em assistir o filme acabou impedindo que ela conseguisse se envolver nas cenas e se excitar com isso, tá? Mas acho que você não deve desistir não, porque como casal eu penso que a gente tem inúmeras oportunidades de partilhar momentos e estímulos podem ser também partilhados, pode ser preferência sua e não dela, mas não significa que não possa ter efeito para ela, ok? Agora, como eu falei para você, tem mulher que realmente tem uma resistência bastante grande
de assistir filme pornô por todas as razões que eu já expliquei. Mas não desista não, continue insistindo que eu acho que você está no caminho certo, ok? Deixa eu falar mais um oizinho. Oi, Glásia, tudo bem, amor? Boa noite. Vamos lá, mais uma questão. Como é que tá aqui? Foi eu que eu escrevi, tá, gente? Mas às vezes é tanta pressa para escrever que nem eu entendo o que foi que eu escrevi. Ah, tá, é Paulo. Paulo de Campinas. Ele diz o seguinte, a pergunta dele, a dúvida dele é a seguinte. Acho que tem um problema sexual, pois se fizer sexo uma vez por semana, eu me sinto satisfeito, eu não tenho problema em ter uma frequência pequena de atividade sexual. E quando eu falo para os meus amigos, né, que para mim se eu fizer sexo uma vez por semana tá tudo bem, eles me zoam, eles realmente falam um monte de coisas que eu tenho problema, que eu não sou normal. E assim, ele diz que não acha que tem problema, mas ele ouve tanto dos amigos que ele está começando a achar que ele tem problema ou que ele não gosta de sexo. Nossa, Paulo, essa é uma pergunta muito legal. É realmente muito interessante. Veja como é passada a ideia da função sexual masculina, ou como é estereotipado, é padronizado a maneira que o homem deve fazer ou gostar de sexo. Então, algo que eu faço muita questão de frisar. Gente, sexo ou o exercício da sexualidade deveria ser para quê? Promover prazer, concorda? Muito bem. Sexo é saúde, sexo é vida, sexo é prazer. Perfeito. Agora, a partir do momento que você enxerga a sexualidade como com o objetivo, com o intuito de prazer, a forma, a frequência, a maneira que você obtém esse prazer pertence a quem, Paulo? A quem? Quem? A você, tá? Significa que se para você uma vez por semana tá ótimo, você fica tranquilo, para o outro pode ser 2, 3, 4, ou pode ser não, em nenhuma vez. Então, essa ideia de colocar todos com a mesma expressão sexual é altamente frustrante, porque quem não corresponde àquele padrão acha que tem problema, né? Ou começa a criar um problema, porque como você falou, você acha que é normal, mas os seus amigos falam tanto na sua cabeça que você já está pensando se você tem um problema sexual. Não tem, Paulo, tá? Não tem. Nas pesquisas, né, que a gente tem do funcionamento sexual do brasileiro, então se você pega um casal, né, casal brasileiro, o casal tem em média 2 relações sexuais por semana, em média. Isso significa o quê? Que quem tem atividade sexual mais vezes está acima da média, quem tem menos atividade sexual está abaixo da média. Mas isso é só uma pesquisa. O que é importante no exercício da tua sexualidade? Se você fizer uma vez por semana e está satisfeito, foi prazeroso, não apresentou nenhum problema de desempenho, meu amigo, relaxe e aproveite. Pare de se preocupar com o padrão do outro. O que funciona para o outro não funciona necessariamente para você. A forma como o outro faz sexo é a forma do outro, não é a sua, tá? E se você está satisfeito dessa forma, não encane, não se preocupe. Acho que um dos grandes problemas que muitas pessoas apresentam na área do exercício da sexualidade é não se sentir correspondente a um padrão pré-determinado. E eu penso que sexualidade, para ser prazerosa, para ser satisfatória, não pode se enquadrar em nenhum tipo de padrão. É importante que seja prazeroso para você e para sua parceria. Então, se você tem uma parceria que fazendo sexo uma vez por semana tá ótimo, os dois estão de comum acordo, não existe problema. Então, não criem problemas onde não tem. Combinado, Paulo? E viu? Fala para os seus amigos que, eles têm muito papo, muita conversa, tá? E não esquente a cabeça, leve na brincadeira. Mais uma pergunta. Gente, dá uma olhada. A pessoa se perde aqui no meio dos papeizinhos. Vamos lá. A Maria Aparecida de Lins. Maria Aparecida, muito obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Ela diz o seguinte: sou uma pessoa muito crítica e exigente. Se eu estou numa relação sexual
e o meu parceiro não faz aquilo que eu espero, me incomoda demais. Eu já perco o tesão, eu perco o desejo e não quero mais fazer. Eu peço para ele parar e para, e a relação sexual é interrompida. Porque não está me dando prazer, porque não está me estimulando, não está me excitando. E eu sei, ela diz o seguinte, eu sei que isso é um problema nos meus relacionamentos. Tanto que eu tenho dificuldade para manter um relacionamento, mas eu não consigo ser diferente. Minha linda, eu vou te dizer uma coisa. Esperar que o seu parceiro adivinhe exatamente o que você quer que ele faça, em que momento, em qual velocidade, com que intensidade, eu gostaria de dizer algo diferente, mas eu não posso. Esse parceiro não existe. Esse parceiro só existe na nossa imaginação e o personagem dos romances que a gente escreve. Então, o romance que a gente escreve é o homem ideal. Ele faz tudo que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente quer. Na vida real não é assim. Por quê? Então, essa pergunta que você fez é muito importante para muitas pessoas. Por quê? Porque o outro pensa, sente e reage diferentemente de você, amor, tá? Você precisa identificar no seu corpinho o que você gosta que seja feito, como seja feito e ir mostrando o caminho para o seu parceiro. Você precisa ensinar o seu parceiro de que maneira você se excita, de que maneira você aumenta o seu nível de desejo. Ele não vai conseguir adivinhar. Então pode ser que ele acerte algumas vezes, mas você já parou para pensar que toda vez que ele não faz exatamente, você já manda ele parar, o namoro acaba. Você já parou para pensar o que isso pode promover no emocional do seu parceiro? Já parou para pensar quando ele pensa em te namorar, que ele vai ter insegurança, medo, apreensão de não acertar? E que tipo de relação vocês vão ter? Não só relacionamento sexual, mas que tipo de relacionamento afetivo vocês vão ter? O sujeito não vai conseguir chegar perto de você. Ele vai perder a motivação para ter iniciativa, porque você deixa para ele muito claro que ele não está fazendo direito, que ele não acerta. Então, ao invés de criticar somente, é importante que você mostre o caminho. Fala para ele do jeito que você gosta. Comunicação, gente. Comunicação é fundamental em qualquer relacionamento. O outro não é obrigado a saber o que a gente gosta. A gente precisa falar o que a gente gosta. E a gente precisa falar como a gente gosta. Porque, vamos combinar, meninas? Nós mulheres somos assim, né? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me corrigir. Pode anotar aqui que eu tô lendo. Fala pra mim. Nós mulheres somos assim. Há dias que a gente quer que o estímulo seja mais forte, uma pegada mais firme. Há dias que o sujeito vem com muita vontade e vai direto ao ponto. O que a gente faz? Como é que a gente reage? A gente manda o sujeito para longe. Nossa, como você tá afobado. Nossa, mas tá com muita pressa. Então, como é que esse homem vai saber aquele dia exatamente como é que nós estamos? É difícil, vocês concordam? Tá? Então, por isso que a comunicação é fundamental no relacionamento. Vamos falar, gente, eu gosto assim, eu gosto assado, assim me dá tesão, assim me excita, assim não. Vamos falar de um jeito delicado, de um jeito carinhoso, de um jeito afetivo. Você vai encontrar o caminho para ele acertar, para você se excitar e para vocês dois terem uma relação prazerosa. Combinado? Vamos tentar, ok? Boa sorte para você. Mais uma pergunta? Opa, hoje a Juju tá trabalhando, hein, assistente? Ó, minha assistente tá dizendo que sim. Hoje eu tô no pique, tô acelerada, gente, tô acelerada. Segunda-feira, né? Uma semana inteira pela frente, muitas coisas boas, se Deus quiser pra gente viver e fazer. Então, temos que viver, certo? Mais um oizinho. Oi, Gi, minha linda. Linda é você, amor. Muito obrigada pelo carinho, tá? Um beijo. Mais uma pergunta. A Carla de Americana. Oi, Carla. Um beijo pra você. Muito obrigada pela sua participação. Ela diz o seguinte: às vezes faço sexo e arde um pouco. Sinto dor. E às vezes é bom, não sinto incômodo. Eu não entendo por que isso acontece, né? Então, assim, quando eu sinto dor e é ruim, é desprazeroso,
eu fico tentando evitar ou tentando fugir dele na próxima relação sexual. Mas às vezes é gostoso, eu sinto prazer e chego até o orgasmo. Então essas alterações, o que pode ser? Cara, ó, vamos lá. O que eu estava falando na primeira resposta, né, que eu dei. Nós não estamos iguais todos os dias, tá? E nós mulheres temos uma particularidade. Quando a gente está no período de ovulação, o nosso nível de excitação, nossa facilidade para estimular é muito maior, a natureza sábia, tá? Então, o que você tem que observar? Quando você percebe que você não está devidamente excitada, que ainda não está pronta para fazer a penetração, pede para ele namorar mais um pouquinho, retarde um pouco mais a penetração. A penetração deve ser feita no momento que tanto você quanto ele estão prontos, estão devidamente excitados, estão preparados para isso. E a mulher, por ter essa questão de há dias que se excita mais rapidamente, há dias que demora mais tempo, você precisa reconhecer no seu corpo como ele está reagindo ao estímulo e procurar fazer a penetração só quando você estiver devidamente excitada. Você entendeu, Carla? Então, o que acontece? Se num dia você demora um pouco mais para se excitar e mais ou menos no mesmo tempo ele vai fazer a penetração, provavelmente você vai sentir dor. Por quê? Para que serve a lubrificação? Para facilitar a penetração. Se você não está devidamente excitada, você não vai ter uma boa lubrificação. E aí, se você não tem essa lubrificação, no momento da penetração, vai arder, vai raspar, pode promover dor, porque você vai contrair o músculo da vagina. Se você contrair o músculo perineal, isso vai dificultar ainda mais e o incômodo vai ser maior. Você entendeu? Então, assim, procure fazer um aquecimento no sentido... Nós mulheres pensamos em sexo, meninas, ao longo do dia, tá? Você tem o trabalho, a casa, os filhos, o marido, a família, enfim, os problemas todos. Em que momento do dia você pensa em sexo? Em que momento do dia você se lembra do encontro sexual? Em que momento do dia você se prepara para o encontro sexual? Porque não se engane, uma boa parte das mulheres não se prepara, não fantasia, não pensa em sexo. E para a gente estar no momento sexual mais ou menos aquecida, a gente precisa pensar em sexo, tá? A gente precisa lembrar de situações aprazíveis, a gente precisa lembrar que o sexo promove prazer e principalmente a gente precisa ter prazer no sexo. Se você for uma mulher que não tem orgasmo no relacionamento sexual, você não vai conseguir incluir isso nos seus pensamentos diários, tá? Mesmo mulheres que têm orgasmo, que não têm problema para ter prazer na relação sexual, não pensam, não fantasiam, não se estimulam, imagine quem tem problema, tá? Sexo e dor não combinam. Se você está tendo atividade sexual com dor, tem alguma coisa errada. E aí precisa avaliar a parte física, a parte orgânica, se está tudo bem, a parte ginecológica, né? No seu caso, Carla, precisa verificar se a parte ginecológica está ok. E estando ok, aí verificar o aspecto emocional. Como é que está esse relacionamento? Como que está a convivência do casal? Vocês estão passando por alguma dificuldade, algum problema mais sério? Está havendo muito desgaste nesse relacionamento? Há quanto tempo vocês estão juntos? Existe investimento nesse relacionamento para estimular, para aflorar, para, enfim, incrementar a vida sexual desse casal? Viu como tem várias questões que podem influenciar? Então, procura refletir um pouquinho, tá? Como anda o seu relacionamento, veja a parte orgânica e se, depois de tudo isso, você identificar que realmente a parte emocional e você não estiver conseguindo resolver sozinha, busque ajuda profissional, tá? Terapia sexual é excelente e com resultados muito bons nessa situação que você está apresentando. Ok, Carla? Um grande beijo para você. Tem mais? Acho que dá mais uma, né? Dá mais uma? Beleza. Vamos lá aqui. Aqui. Não, esse não. Aqui. O Cristiano, eu não ia falar. O Cristiano de Porto Feliz. Olha que legal, Porto Feliz. O Cristiano falou o seguinte: me masturbo com muita frequência. Acho que não é normal. Quando transo com minha namorada, não sinto o mesmo prazer. Parece que a pressão no pênis não é a mesma, não sinto a mesma pressão que eu tenho quando eu faço a masturbação.
e isso faz com que eu perca o estímulo. Já teve situação de eu perder a ereção na relação sexual. Como eu posso resolver isso? Nossa, então, meu jovem, vamos lá, por partes, né? Porque aí tem alguns aspectos que precisam ser devidamente refletidos e explicados. A masturbação é uma prática sexual normal, ok? E todos deveriam fazer uso da masturbação, não só para o prazer, mas para o conhecimento autocorporal, para reconhecer suas zonas erógenas, para saber de que maneira se excita, principalmente as meninas. As mulheres têm muita dificuldade ainda em tempos atuais para praticar a masturbação, para fazer o toque autoerótico. Muitas mulheres continuam esperando que o seu parceiro adivinhe de que maneira ela se excita, como ela deve ser tocada, aquilo que eu estava respondendo agora há pouco. Então, a masturbação é uma atividade sexual normal, ok? Tanto para homens quanto para as mulheres. Quando pode se caracterizar num problema? Quando você tem a prática como uma dependência. Tipo assim, você deixa de ter uma atividade de lazer para se masturbar. Ou você está no seu trabalho e você não consegue aguentar esperar chegar na sua casa e você vai no banheiro do seu trabalho se masturbar. Quando você se masturba numa frequência exagerada, interferindo nas suas atividades diárias, aí a gente tem que... Então você não fala quanto você se masturba, você só diz que se masturba com muita frequência, tá? Um outro ponto, quando você se masturba, você reconhece exatamente a maneira de pressionar o pênis, a velocidade, a intensidade do movimento, correto? Muito bem. Quando você está com uma parceria, não vai ser o mesmo tipo de pressão, a mesma velocidade, a mesma intensidade. Por quê? Porque não é você que está fazendo. E outra, você está fazendo a penetração. Existem mulheres que sabem fazer a pressão do músculo perineal no momento da penetração. E aí a pressão no pênis é bastante intensa e isso estimula muito tanto o homem quanto a mulher. Mas nem todas as mulheres sabem fazer essa pressão ou conseguem fazer essa pressão, porque é um exercício muscular, é um exercício de pressão no pênis no momento da penetração. De qualquer forma, mesmo que ela saiba, vai ser diferente do que quando você pratica a masturbação. É uma atividade diferente, tá? Então, o que você precisa estar observando? Se você tem a preferência pela masturbação ou se você está de tal forma acostumado com a masturbação que não tem mais o mesmo nível de excitação ou de prazer na relação sexual. E tem que ver se o relacionamento com a sua parceria está ok, tá? Porque, de novo, é importante a comunicação. O que está acontecendo, né? Você acha que é um problema? Bom, se você tem mais prazer na masturbação do que com a parceria, e você tem uma parceria fixa, isso sim pode ser um problema. Se você fosse uma pessoa sem parceria, perfeito, tá? Você com você mesmo, seu prazer só depende de você. Mas se você tem uma parceria e você fala da preocupação em perder a ereção, do problema, da dificuldade de manter o nível de excitação, isso sim é um problema. Então, o que eu orientaria a você é que buscasse ajuda profissional, né, um especialista em sexualidade humana e, se possível, tentasse a terapia de casal. Tá? Porque podem ter questões individuais, mas podem ter questões do casal que precisam ser observadas e tratadas, tá bom? Então, avalie esses pontos e, com certeza, se continuar, se permanecer, busque ajuda profissional, certo? Amores, agora acho que essa foi a última, né? Eu vou deixar todas as outras aqui e nós vamos respondendo. E eu queria dizer para vocês assim que eu realmente estou num momento muito feliz, num momento muito satisfeita, muito realizada. Se Deus quiser, eu vou conseguir publicar esse livro em janeiro. Vai ser um momento de grande realização, um momento muito desejado, muito esperado. E eu quero todos vocês juntinhos comigo, vocês que me acompanham, vocês que torcem por mim, vocês que gostam da pessoa da Ju, né? É muito legal ter vocês torcendo, ter vocês assim tão entusiasmados quanto eu, tá? De qualquer maneira, eu vou avisando vocês, né, com cada passo do livro, mas eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir publicar em janeiro, se Deus quiser. Até lá nós teremos muitas segundas-feiras, mas
para a gente ter esse contato, para a gente ter esse bate-papo, para a gente poder esclarecer as dúvidas que vocês têm, para a gente conseguir clarear um bocadinho, fazer com que vocês enxerguem o exercício da sexualidade como um presente, né? Nós somos presenteados, nós temos a sexualidade pelo prazer como um grande bônus. Nós somos os únicos animais que temos sexo pelo prazer também, não só para procriação. Então vamos fazer valer esse presente, né, gente? Sexo é bom se for prazeroso. Então, se você está tendo algum problema, alguma dificuldade no seu relacionamento sexual e tem alguma dúvida, manda para mim que nós vamos responder gradualmente, tá certo? Que vocês tenham uma semana fantástica, excelente, sempre pensando em algo bom, sempre acreditando na sua capacidade, no seu potencial. Você merece ser feliz, você merece coisas boas, você merece ter tudo o que você busca conquistar, ok? A gente se vê na próxima segunda-feira às 20h30, combinados? Um grande beijo para vocês, excelente semana e fiquem com Deus. Beijo da Ju.